É o espírito que conduz o mundo e não a inteligência. Antoine de Saint-Exupéry. Algumas verdades não se aprendem, se lembram. Estão guardadas, adormecidas, escondidas sob o ruído do mundo. O Pequeno Príncipe não veio ensinar o sentido da vida. Ele veio lembrar. Lembrar que o que realmente importa não grita, não brilha, não precisa provar nada. O sentido da vida não se encontra numa realização grandiosa, nem num plano perfeito para o futuro. Ele se revela no instante em que você se permite sentir, escutar e estar inteiro. Inteiro no vínculo, inteiro no silêncio, inteiro na presença. Saint-Exupéry não escreveu um livro infantil. Ele escreveu para a criança esquecida nos adultos. Aquela que ainda sabe ver com o coração, mas que foi silenciada pela lógica, pelos prazos, pelas exigências. Ele sabia que, com o tempo, começamos a medir tudo e a sentir de menos. Começamos a colecionar conquistas, mas perdemos o encanto. Começamos a correr tanto que esquecemos por que começamos a caminhar. E assim, o que era vivo começa a morrer devagar. Não por falta de ar, mas por excesso de pressa. Camus dizia que o mundo é absurdo, mas que isso não é motivo para desistir. É, na verdade, um convite a se apaixonar. Apaixonar-se de novo pelo simples, pela rosa que precisa de cuidado, pelo poço que só se vê no deserto, pela raposa que ensina a beleza de cativar. Cada símbolo do livro é um chamado ao retorno. Não a um lugar, mas a uma forma de olhar. Porque o que dá sentido à vida não é o que você entende com a razão, é o que você reconhece com o coração. E é importante lembrar: você não precisa ir embora, se isolar, sumir do mundo para encontrar esse sentido. Ele está aqui, nas entrelinhas da rotina, no gesto esquecido, no olhar sincero. O que falta não é mais conteúdo, mais informação, mais esforço. O que falta é reencanto. E esse reencanto começa quando você para de procurar respostas complicadas e se abre para lembrar o que, lá no fundo, você sempre soube. Porque o sentido da vida nunca esteve distante. Ele só estava sendo abafado pelo barulho. Você não é o que produz. Você é o que cativa. Vivemos num tempo em que ser produtivo virou sinônimo de valor. Quanto mais você entrega, quanto mais faz, quanto mais acumula, mais parece merecer respeito. Mas o Pequeno Príncipe não mede ninguém pelo que realiza. Ele mede pelo que toca. E por quem se deixa tocar. A frase que atravessou gerações não fala de desempenho, nem de utilidade. Fala de presença. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E cativar não é prender. É permitir que o outro exista ao seu lado com verdade. Cativar é dar tempo. É oferecer alma. É compartilhar silêncio. É estar junto sem precisar provar nada. E isso, hoje, virou quase um ato de resistência. Porque fomos ensinados a correr, a cumprir, a mostrar resultados. Mas o que sustenta uma vida não são os troféus. São os vínculos. As memórias afetivas. Os momentos em que alguém esteve presente com a gente, de verdade. Viktor Frankl dizia que o sentido da vida nasce no encontro com o outro e na maneira como lidamos com o sofrimento. Não na negação dele, mas na intenção com que o atravessamos. A vida perde o sentido quando tudo se transforma em meta. Quando até o afeto precisa de retorno. Quando o cuidado vira cálculo. Mas o que realmente dá chão não é aquilo que impressiona. É o que permanece. É a lembrança de um gesto simples, de um olhar que escutou, de um abraço que demorou, de alguém que esteve quando não era fácil estar. São essas memórias que sustentam os dias difíceis, que nos lembram que somos mais do que resultado. Você não é o que produz, porque tudo o que você tem pode acabar, mas tudo o que você cativou, isso ninguém tira. Isso permanece mesmo quando o resto some. Isso vive mesmo depois que o tempo passa. E é aí que mora o verdadeiro sentido. Não no que você acumula, mas no que você deixa dentro do outro. E no que o outro deixa dentro de você. O essencial não impressiona ninguém, e por isso é ignorado. Vivemos cercados de urgências. Tudo precisa ser grande, novo, imediato. O mundo valoriza o que brilha, o que aparece, o que dá retorno. Mas o que realmente importa, o que sustenta por dentro, quase nunca chama a atenção. O essencial é invisível aos olhos.
Não porque seja místico ou distante, mas porque foi esquecido, ignorado, silenciado por uma cultura que ensinou você a prestar atenção no que é vistoso e a desprezar o que é verdadeiro. Nietzsche dizia: torna-te quem tu és. Mas quase ninguém fala o que isso realmente exige. Porque se tornar quem você é, não é um ato de autopromoção. É um processo silencioso de abrir mão. Abrir mão da imagem, da expectativa dos outros, da necessidade de ser o que esperam. É voltar o olhar para dentro e com coragem perguntar: o que em mim é essencial? E essa resposta nunca virá das redes, nem do espelho, nem da comparação. Ela nasce num lugar mais fundo, onde só você pode acessar. A neurociência já mostra: momentos de conexão profunda ativam áreas do cérebro ligadas à estabilidade emocional, à memória afetiva e ao bem-estar duradouro. Diferente do prazer imediato, que é intenso e breve, o essencial constrói raízes. Ele não grita, mas sustenta. Ele não chama a atenção, mas transforma. É como o silêncio entre duas pessoas que se entendem sem dizer nada. Como o gesto pequeno que muda o dia de alguém. Como a presença sincera que não precisa explicar seu valor. Mas, justamente por não impressionar, o essencial é ignorado. E esse é um dos maiores riscos da vida moderna. Viver tão distraído com o que aparece que você perde o que realmente te nutre. Não porque não está lá, mas porque você não está vendo. Porque está buscando longe demais aquilo que sempre esteve perto. O sentido da vida não é o que serve para mostrar, é o que serve para viver. Para sustentar os dias, mesmo os difíceis, mesmo os vazios. Porque o essencial não é espetáculo, é alimento. E quem aprende a enxergá-lo, nunca mais vive no automático. A lógica te protege, mas é o amor que te transforma. O Pequeno Príncipe não compreende o mundo dos adultos, e ele tem razão, porque os adultos, geralmente, estão ocupados demais com números, metas, funções. Sabem quanto custa uma flor, mas não sabem mais como cuidar de uma. Sabem o valor de uma casa, mas esqueceram como é se sentir em casa. A lógica protege. Ela organiza, controla, evita riscos, mas é o amor. Esse sentimento aparentemente ilógico, que dá profundidade à existência. É o amor que transforma. A lógica mede. O amor sustenta. A lógica exige provas. O amor se oferece, mesmo sem garantias. E é por isso que o Pequeno Príncipe cuida da rosa. Não porque ela é especial por si só, mas porque foi ele quem a escolheu. Porque foi ele quem regou, quem ouviu, quem se afetou. A rosa, em si, é como tantas outras, mas no vínculo, ela se torna única. E é essa escolha de se afetar, de se entregar, que dá sentido às coisas mais simples. Camus escreveu: a vida é valorosa precisamente por não ter garantias. E talvez esse seja o ponto central. Amar, cuidar, se dedicar. Tudo isso é profundamente irracional. E ainda assim, é o que mais faz a vida valer. Porque sentido não é aquilo que faz mais sentido para a lógica. É aquilo que faz você permanecer. Mesmo quando dói. Mesmo quando cansa. Mesmo quando o mundo parece não entender. Cuidar de uma rosa parece inútil. Mas é esse cuidado que ancora o Pequeno Príncipe. E talvez seja isso que você esteja procurando. Não mais uma lógica para seguir, mas um vínculo que te transforme. Algo ou alguém que faça você lembrar que está vivo. Não porque tudo está resolvido, mas porque, apesar do caos, ainda existe beleza. Ainda existe escolha. Ainda existe entrega. E essa entrega, por mais silenciosa que seja, é o que constrói sentido. Mesmo que ninguém veja. Mesmo que ninguém entenda. Porque o que transforma quase nunca faz barulho. Se você vive correndo, vai esquecer porque começou a caminhar. O Pequeno Príncipe não aprende com pressa. Ele aprende parando. Parando para escutar a raposa. Parando para olhar a rosa. Parando para ouvir o silêncio do deserto. E isso, hoje, é quase revolucionário. Porque vivemos numa era em que tudo corre. As pessoas correm. As ideias correm. Até os sentimentos precisam ser rápidos. Mas quando tudo se acelera, a alma desacelera. E o sentido da vida começa a escorrer pelos dedos, como água que não conseguimos mais segurar. Byung-Chul Han escreveu que
A vida plena exige a pausa. E ele tem razão. Porque o excesso de estímulo, de informação, de movimento, deixa a alma surda. Você até continua vivendo, mas já não escuta mais nada. Não escuta seu cansaço. Não escuta sua intuição. Não escuta o que os silêncios estão tentando dizer. E o mais triste é que nessa pressa toda, você pode esquecer por que começou a caminhar. Esquecer para onde queria ir. Ou pior, esquecer de si mesmo no meio do caminho. O Pequeno Príncipe descobre o valor do poço no deserto. Não porque o poço é raro, mas porque ali, no vazio, ele aprendeu a olhar de novo. A pressa rouba a profundidade, e o barulho rouba a escuta. Você não precisa de um deserto literal, mas precisa, com urgência, de espaço interno, de um intervalo entre um estímulo e outro, de um espaço em que o seu sentir não seja interrompido por mais uma notificação. O sentido da vida não se revela no barulho. Ele floresce no silêncio. Não no silêncio ausente, mas no silêncio presente. Aquele que escuta, que acolhe, que convida. E talvez seja só aí, quando você desacelera, que o essencial aparece. Não como uma resposta, mas como uma lembrança. Uma lembrança que mora no ritmo mais lento, no passo mais simples, na pausa que você quase esqueceu de fazer, mas que pode mudar tudo. O retorno para casa não é geográfico, é simbólico. O Pequeno Príncipe volta para sua estrela. Alice volta do País das Maravilhas. Dorothy retorna do mundo de Oz. Todos voltam para casa, mas nenhum deles é mais o mesmo. Porque a verdadeira viagem não é sobre o que você vê lá fora, é sobre o que você reencontra por dentro. O retorno, nesses contos, não é um movimento físico, é um reencontro com algo que sempre esteve lá, mas que havia sido esquecido. É a volta ao essencial. Jung chamava esse processo de individuação. O caminho de volta ao centro, ao núcleo, à inteireza. E isso não acontece com fuga. Não acontece com isolamento. Acontece com presença. Com coragem de enfrentar o que foi deixado para trás. Com disponibilidade de integrar o que foi partido. A casa que você procura talvez não esteja num novo lugar, nem em outra pessoa. Talvez ela seja um estado interno. Um lugar de consciência em que você se sente inteiro. Onde o que você é e o que você vive finalmente se encontram. O Pequeno Príncipe não volta do mesmo jeito. Ele volta com outra escuta, com outro olhar, com outra forma de sentir. Ele não nega o que viu, nem o que viveu. Ele acolhe. Ele se transforma. E é isso que diferencia quem apenas sobrevive de quem desperta. A casa que ele encontra não é uma fuga do mundo. É um reencontro com aquilo que o mundo não pôde dar, mas que ele aprendeu a cultivar dentro de si. O sentido da vida não está em ir embora. Está em voltar diferente, mais lúcido, mais presente, mais inteiro. A jornada verdadeira não te afasta dos outros, te devolve a si. E só então, a presença se torna possível, porque você não está mais tentando encontrar um lugar fora. Você está, finalmente, habitando o seu próprio lugar. E esse lugar é você. O sentido da vida é simples demais para o barulho do mundo. Saint-Exupéry não escreveu apenas uma história poética. Ele escreveu um lembrete. Um lembrete para aqueles que se perderam na pressa, na lógica, na exigência. Um lembrete para quem esqueceu o que realmente sustenta a vida. E esse lembrete não vem com fórmulas. Ele vem com símbolos. Com imagens delicadas que falam direto ao coração. A rosa, a raposa, o deserto, a estrela. Cada um desses elementos diz com doçura e firmeza: o essencial não está longe. Está escondido onde você parou de olhar. Camus, Frankl, Jung. 3 pensadores, 3 caminhos, um mesmo ponto de chegada. O sentido da vida não é um destino. É um modo de olhar. Uma forma de estar. Um tipo de presença que não exige respostas absolutas, mas que floresce em perguntas verdadeiras. Não é preciso se isolar do mundo para reencontrar esse sentido. Pelo contrário, é preciso estar nele. Com mais escuta, com mais alma, com mais humanidade. O Pequeno Príncipe nos mostra que a vida não precisa ser explicada para ser sentida. Que o amor, a presença, a escuta são mais do que gestos. São pilares, são âncoras, são caminhos de volta. E talvez no fim, o verdadeiro segredo seja esse: ver com o coração e lembrar de nunca mais se esquecer. Porque quando você vê com o coração,
tudo volta a fazer sentido. Até o que parecia impossível. Até o que parecia perdido. E nesse silêncio profundo que se abre entre uma palavra e outra, talvez você perceba que o sentido da vida sempre esteve aqui, esperando que você ouvisse, de novo, como se fosse a primeira vez.